Bom, a função nos deu, né? A questão nos deu essa função f de x igual a 3 elevado a x. E nos pediu exatamente a função que gera o outro gráfico, que seria, no caso, a função inversa a essa função. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é a função inversa dessa daqui, para poder encontrar uma função possível para aquele gráfico que está representado na questão. Aqui, a primeira coisa que eu devo observar é esse f de x. Quando eu tenho um f de x, é a mesma coisa de eu dizer que isso daqui é y. Y igual a 3 elevado a x. Esse f de x é a mesma coisa desse y, tá? Então, é a primeira coisa que eu devo observar. E aí, eu sei que a função inversa de qualquer função é eu trocar. Onde tem x, eu vou dizer que vale y, e onde tem y, eu digo que vale x. Então, eu faço essa troca, e aí eu vou ter a inversa. Então, nesse caso, aqui eu ficaria com o seguinte: x seria igual a 3 elevado a y. Então, aqui eu teria a inversa. Só que essa função ainda não pode ser a função que gerou o gráfico que foi dado na questão, né? Até porque eu preciso isolar esse y. Para que eu possa chegar a uma resolução possível da função que está sendo representada no gráfico, eu preciso aplicar aqui a lei dos logaritmos, né? Que são aí funções que vão me dar propriedades para resolver essas funções exponenciais. Sempre que eu chego numa função exponencial, eu preciso aqui aplicar logaritmos para poder, com as suas propriedades, chegar a uma resolução possível. Aqui, eu vou colocar logaritmo de um lado da igualdade e do outro também. Tudo que eu faço nos dois lados não altera o meu resultado. Então, aqui eu vou aplicar logaritmo em ambos os lados. Então, eu vou ficar com logaritmo de x igual ao logaritmo de 3 elevado a y. Fazendo isso, eu agora posso começar a usar as propriedades de logaritmo. A primeira delas é eu observar esse expoente. Em um logaritmo, tudo que é expoente passa para frente multiplicando. Aqui, o expoente de x é 1, então esse 1 vai passar para frente multiplicando. Esse y é o expoente de 3, então ele vai passar para frente multiplicando. O expoente de x é 1, então eu vou ficar com uma vez o logaritmo de x igual, esse y vai passar para frente, y que multiplica o logaritmo de 3. Pronto, bonitinho. Agora, eu consigo isolar esse y, né? Toda função que é f de x ou que é y igual a alguma coisa. Então, esse y, ele deve ser isolado. Logo, quem está com ele aqui sendo multiplicado vai passar dividindo. Então, esse y, vou colocar aqui para cima. Então, esse y vai ser isolado. E eu vou ficar com uma vez o logaritmo de x é o logaritmo de x, não muda, que vai dividir quem estava com y, que é o logaritmo de 3. Prontinho. E agora, eu consigo utilizar uma outra propriedade de logaritmo. Existe uma propriedade dos logaritmos que diz que quando eu tiver um logaritmo qualquer, né, de uma base A, logaritmando de B na base A, eu consigo transformar isso daqui em uma divisão. Como assim? Eu consigo trocar essa base por um motivo qualquer que seja das questões, que eu preciso trocar essa base, eu posso fazer essa troca transformando isso daqui em uma divisão, que ficaria o logaritmo. Quem é o logaritmando vai ficar sendo o divisor. E quem é a base vai ficar sendo aqui o dividendo. E os dois vão estar em uma mesma base, uma base C, seja ela qual for, vão estar em uma mesma base. Se eu observar aqui, se eu observar na minha questão, o que eu tenho até então é uma resolução dessa propriedade. Por isso que a gente está trabalhando com a questão de inversa. O que eu tenho aqui é uma resolução dessa propriedade, olha só.
Aqui eu tenho o logaritmo de x, que seria o nosso b, logaritmo de 3, que seria o nosso a, e ambos na mesma base, a base c, que no caso aqui a nossa base é 10. Se não tem nenhuma base escrita, significa que a base é 10. Ou seja, essa resolução vai ficar como? O y vai ser o logaritmo, trazendo aqui para essa fase inicial. Vai ser o logaritmo. Quem é a base? É a A, ou seja, a parte que está sendo o dividendo da situação, ou seja, na base 3. E o nosso logaritmando vai ser aquele que está no divisor, ou seja, x. Então, logo a nossa função vai ser y no logaritmo de x na base 3. E se a gente observar na questão, é exatamente a função que forma o gráfico lá no item C. Então, espero que tenha ajudado. Aí, trouxe um pouquinho da nossa questão de como trabalhar a inversa e aplicando também a questão dos logaritmos, onde tantas propriedades a gente utilizou aqui, duas delas, que é a propriedade aqui de multiplicação, né, onde o expoente passa a ser multiplicado, e a questão também da troca de base, né, a mudança de base. Duas aplicações aí de logaritmos na nossa resolução da questão 22 do simulado SPAES-SAEB aplicado na semana passada na escola Vicente Antenor.